Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde, respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico, com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde a todos. Hoje eu resolvi fazer um programa sobre a varíola de macacos, porque a doença está se espalhando muito no mundo inteiro, já são 92 países, 23 mil e tantos casos, quase 2 mil casos no Brasil, então a gente já está começando a preocupar demais com esse vírus. Esse vírus, causador da doença, que está conhecida como varíola dos macacos, ele é estudado há décadas, já foi detectado em pelo menos 11 países africanos e agora em 92 países do mundo inteiro. Mas por que ele começou a espalhar para outras partes do mundo? Até o momento não existem respostas certeiras para essa pergunta. Mas os cientistas listam ao menos 5 hipóteses que ajudariam a entender por que a doença virou emergência de saúde pública internacional. Bom, então, entre os fatores levantados por especialistas, nós temos o descaso com doenças negligenciadas. Quer dizer, doenças não vai dando importância àquela doença, o aumento da mobilidade das pessoas, né? O fim, por exemplo, da Covid, praticamente, o fim da restrição, né, de máscaras e de aglomerações, isso também trouxe mais interação entre as pessoas. A falta de imunidade da população contra esse vírus. Há muitos anos, tem 40 anos que houve o vírus da varíola, né? Aquela varíola que foi extinta, né? Então, o que acontece é que tem muito tempo que não tem esse tipo de vírus circulando, né? E esses todos os fatores, descaso com essas doenças, a mobilidade das pessoas que hoje estão fazendo muito mais aglomerações, a falta de imunidade da população contra esse vírus, isso contribui, né, para que ele se dissemine mais rapidamente. Todo esse processo significa que o contato das pessoas com esse vírus foi se tornando cada vez mais comum, até os casos começaram a ser exportados para outros continentes com mais frequência e geraram as cadeias de transmissão observadas nos últimos 3 meses. A maioria das restrições relacionadas à pandemia de Covid foram completamente abandonadas pelos países. Isso tornou aglomerações possíveis, né? O surto dessa virose, que a gente chama monkeypox, acontece na hora errada, num período logo após a crise da Covid, em que as pessoas se sentiram mais livres, foram se divertir e começaram a se aglomerar. Pelo que foi divulgado por autoridades no final de maio, a primeira leva de casos da varíola dos macacos parece estar relacionada com festas que ocorreram na Espanha e na Bélgica. Possivelmente, uma ou várias pessoas que participaram desses eventos estavam infectadas, tiveram contato com muita gente e passaram o vírus para os outros. Isso, por sua vez, criou cadeias de transmissão do vírus na comunidade, que no cenário de aumento de viagens internacionais e encontros presenciais pós-Covid, rapidamente se disseminou por cidades, países e continentes. Mas isso ainda não responde completamente porque essa doença se espalhou justamente agora, e não em outros momentos no passado, quando os deslocamentos de aglomerações e festas também aconteciam. Esse vírus, que está atuando em vários países, tem uma menor letalidade. E apesar de não ter sofrido grandes mutações no código genético, pode ter adquirido uma espécie de padrão de passagem. Vale lembrar aqui que a principal forma de transmissão acontece por meio do contato direto e prolongado com as feridas características dessa doença. Outras possibilidades de infecção são as gotículas de saliva, que pode carregar o vírus também, e o compartilhamento de objetos de uso pessoal, toalhas, roupas de cama, pratos, copos, talheres, quer dizer, a pessoa mistura numa casa esses objetos, isso pode estar contaminado com o vírus da varíola dos macacos. Até o momento, a maioria dos casos está acontecendo em homens que fazem sexo com outros homens, e eles comumente apresentam lesões na região genital. Assim foram os primeiros casos. O contato com essas feridas costuma ser mais intenso durante a relação sexual. A partir daí, o vírus é transmitido para o outro indivíduo, que também tende a manifestar sintomas na região genital. Mas ele não é um vírus sexualmente transmissível. Não é transmitido, ao que se sabe, pelo esperma, né? Mas pelo contato sexual, as lesões genitais vão se transmitindo
aos órgãos genitais dos outros, da área genital ou próxima dos outros contatos. O padrão de passagem acontece por conta do contato próximo com as lesões, que no surto atual surge com mais frequência na região genital. Assim, a pessoa infectada também desenvolve lesões nessa parte do corpo e pode perpetuar o ciclo ao ter um contato mais íntimo com outros indivíduos. Mas isso, claro, não descarta a relevância das outras formas de transmissão desse agente infeccioso, que vão além da relação sexual, com o compartilhamento de objetos e as gotículas de saliva, como eu disse. Prova disso são os casos recentemente confirmados em crianças. Quer dizer, crianças também estão tendo. Então o problema é o contato direto. E o contato direto está passando, deixou de ser, como não é uma doença sexualmente transmissível, uma coincidência, agora também está infectando outras pessoas, como as crianças. Alguns estudos revelam que as pessoas que foram vacinadas contra a varíola lá atrás, mais de 40 anos, possuem alguma proteção contra esse vírus. O mesmo não acontece com a faixa etária mais jovem que não recebeu esse imunizante na infância. Quer dizer, quem não recebeu vacina de varíola 40 anos atrás, eles são mais susceptíveis. Então a grande maioria de casos registrados nas últimas semanas aconteceu justamente em indivíduos que ainda não alcançaram a 4ª década de vida, indivíduos mais jovens. Pode ser, portanto, que o número de indivíduos vulneráveis a esses agentes infecciosos se tornou suficientemente alto para que o surto de proporções internacionais se tornasse possível. Não é exagero pensar que todos esses fatores juntos, com a boa dose de acaso, possam ter contribuído para que esse vírus da varíola dos macacos se tornasse um problema global. Embora ainda não exista um consenso sobre as causas de emergência de saúde pública, a baixa imunidade, a volta das aglomerações, o padrão de transmissão e a negligência com o vírus ajudam a entender e montar esse quebra-cabeça complexo, né? Se o cenário é considerado nebuloso, existe uma clareza maior sobre o que pode ser feito para diminuir a probabilidade de infecção com esse vírus. O primeiro passo é evitar situações de maior risco, ficar atento aos sintomas e buscar a avaliação médica se eles aparecerem. Essas manifestações podem aparecer no ânus, nos genitais, no rosto, nas mãos. Bolhas, começam a aparecer pápulas vermelhinhas, depois se tornam bolhas. Mas a gente tem que fazer diagnóstico diferencial, por exemplo, com acne, com herpes simples, herpes zoster, com uma série de outras doenças. Mas a dúvida é importante procurar atendimento médico e fazer o teste. É preciso fazer o teste. Caso o exame confirme a presença desse agente infeccioso, aí o médico, vai recomendar fazer isolamento, evitar o contato próximo com outras pessoas, até que as feridas estejam completamente cicatrizadas, né? Então isso dura mais ou menos de 2 a 4 semanas, dependendo do caso. Ao limitar a interação e o compartilhamento de objetos de uso pessoal, o paciente diminui o risco de transmitir o vírus adiante e evita a criação de novas cadeias de contágio na comunidade. Embora o perfil de infectados até agora tenha concentrado em gays, bissexuais e homens que fazem sexo com outros homens, a tendência é que a doença afete cada vez mais pessoas de outros grupos. Isso, aliás, é a evolução natural esperada para esse surto. O Brasil deve receber doses do imunizante, ainda não está certo, mas a partir de setembro, outubro, vai receber cerca de 50 mil doses. Para profissionais de saúde, grupos de risco, não vai ter vacina para todo mundo. É uma vacina que está sendo feita só na Dinamarca, né? E a gente espera que ela chegue até o Brasil. Por hora, não está claro se a camisinha ajuda a proteger contra esse vírus, embora o uso de preservativo continue a ser primordial para impedir a transmissão de várias doenças sexualmente transmissíveis, como AIDS, sífilis, gonorreia, hepatites, etc. Então, essa não é uma doença sexualmente transmissível, a varíola de macacos. Apenas coincidentemente, ele foi para essas pessoas que faziam sexo com outros homens com outros homens. Na maioria dos casos da varíola do macaco, o caso evolui bem e o paciente está completamente recuperado em 2 a 4 semanas. As mortes por essa doença são consideradas raríssimas e a gente sabe, evidentemente, quando aparecer bolhas no corpo, pápulas vermelhinhas, bolhas parecendo catapora um pouco maior nas lesões, tem que procurar um médico para saber se é ou não a varíola dos macacos. Então era isso que eu tinha para vocês hoje.
Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.